Fala galera! Nesse vídeo eu trouxe para vocês um pouquinho de como funciona a dinâmica da mentoria aqui do Chega de Vestibular, tá certo? Nessa mentoria a gente atendeu um aluno que está prestando SPSEX e que está um pouquinho bagunçado ali em relação aos horários, em relação ao cronograma, em relação à quantidade de exercícios que ele consegue fazer no dia. Então a gente fez esse encontro via Skype para tentar resolver ali os probleminhas que ele tava, para ver se a gente conseguia aumentar a produtividade ali dos estudos dele, tá bom? Aí juntos a gente conseguiu montar um cronograma bastante interessante. Galera, ó, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu peço para vocês que deixem a curtida aqui embaixo, tá bom? Porque desse jeito eu fico sabendo se vocês gostam ou não desse tipo de material, beleza? Outra coisa, para que vocês não percam absolutamente nada que saia aqui no canal, se inscrevam aqui embaixo e ativem as notificações. Desse jeito eu garanto que o YouTube consegue avisar vocês para que vocês não deixem passar nadinha do material que tá aqui para vocês, tá ótimo? E aí? Tudo E aí, Davi, tudo certo? tranquilo? Você tá me ouvindo bem aí, cara? Tô ouvindo. Ah, beleza, então. Olha só, a gente ficou de conversar um pouquinho aí sobre os seus planos, né? Sobre como é que tá rolando esses estudos aí e como é que estão as coisas. Mas primeiro eu tenho que saber como é que funciona aí com você, como é que funciona os seus horários de estudo, o que você tá buscando. Então, eu faço curso de manhã, né? Curso preparatório. E esse Legal, curso é de 7 da manhã às meio-dia e meia. beleza. Aí eu estudo, o meu cronograma é baseado nas aulas que eu tenho no dia, entendeu? Aí hoje, por exemplo, tive Química, Matemática e Geografia. Aí eu estudo essas matérias hoje, entendeu? Entendi. Ah, legal. Então você segue tipo uma metodologia do aula dada, aula estudada. É, isso mesmo. Ah, boto fé. Isso aí é bem comum. Bastante gente que faz desse jeito. Você tá prestando SpaceX? O que mais? Isso. É só os P7, que é sonho mesmo, então, tipo, eu só, Ah, só, boto só fé, quero cara. só quero passar nisso, entendeu? Entendi. Você vibra na parada do exército. É. Entendi. Pô, da hora. Você mora onde? Eu moro no Rio de Janeiro, aqui no. Não sei se deve conhecer, Zona Norte, Madureira. Ah, sei. Não conheço muito bem aí o Rio de Janeiro, não, mas tenho mais ou Aham. menos uma noção. Sim. Cara, que você tem de dificuldade? Cara, eu Assim, acho que é mais na organização mesmo, tipo, na hora de estudar, porque nos cursos eu tenho 4 matérias, às vezes, quatro aulas, de 4 matérias diferentes. Pô, conseguir estudar fazendo bastante exercício durante o dia, eu acho muito complicado. E com eficiência também, né? Que é importante. você tinha me falado que você falha um pouquinho aí na quantidade de exercício, de acordo com você mesmo, né? Que você E, dá uma segurada na quantidade de exercício e tudo mais. Como é que é, tá a sua base lá atrás? A matemática, principalmente a matemática, né? Que segura bastante a gente. aham. Eu gosto bastante de exato, mas tipo, é meio estranho isso. Eu gosto muito de exato, mas eu não sou muito bom. Por causa de muitos erros que eu sei que eu tenho, erros tipo antigos, que é de lembrar regras. Então acho que é um erro meu que eu tenho na área de exatas. Entendeu? Entendi. Cara, e você faz mais alguma coisa no seu dia a dia? Assim, tem aluno que vai pra igreja, que gosta de treinar, dar Aham. uma corridinha, alguma coisa nesse sentido? Não, então, quarta-feira eu faço um outro curso separado do meu curso preparatório. Eu faço um curso de português e de redação. Pô, Aí legal, cara. é quarta-feira de 3 horas às 7. E quinta-feira de 7 horas da noite, né? De Uhum. 7 horas da noite até às 9, isso na quinta, eu vou para a igreja. E sexta-feira, de 8 horas da noite até às 10, eu jogo bola, entendeu? E Ah, sábado entendi. é o Legal, simulado. cara. De manhã ou de tarde que é o simulado lá? Simulado é de tarde, 1h30 às 5 horas, 5h30. Entendi. Cara, então, eu abri uma planilha, eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com você, tá? Aham. Hum, beleza. Dá pra ver aí? Acho que não apareceu, não. Não apareceu, não? Não. Ah, deixa eu ver aqui como que eu faço. Ah, beleza. Foi? Aqui, ó. Ah, foi.
Foi. Vamos fazer o seguinte, vamos preencher aqui rapidinho. Uhum. Eu vou preencher mais ou menos e aí depois você vai organizando melhor Tá. para você entender pelo menos como é que eu consigo te ajudar mais ou menos aí, tá bom? E Aham. aí você vai dando uma olhada, mas assim, eu vi que você tá com uma lapiseira aí e tal. O que eu for te falando a mais, é interessante mesmo você ir anotando, no sentido de que, sobre sono, umas coisas assim que estão um pouquinho fora da parte de estudar, mas que ajudam também, entendeu? Aham. Que também fazem parte da preparação em si, beleza? Aham. Nesses horários aqui você tem aula, né? Isso. Beleza, eu vou jogar aqui como aula, depois você. Quer que eu aumente um pouquinho? Ah, se puder um pouquinho só. Ficou Isso, tá bom? bom, tá bom. Beleza. Aham. Então, aí aqui desses dois você tem aula, né? Aham, Isso. também de e-mail. Beleza. Você consegue ir pra casa pra almoçar? Sim, sim, sim. E quanto tempo demora, mais ou menos? Quando é que você volta a estudar da parte da tarde? Ah, de tarde? Então, eu sempre. Uns bizu que me falam é, tipo, sempre descansar um pouco depois do almoço, né? Então, Uhum. eu almoço e descanso 1 hora e começo a estudar 3 horas. Aí eu termino normalmente 8h30, 9 horas. Ah, beleza. E você para o horário dos Sim, estudos? cada 1 hora, tipo, eu estudo 50 minutos e dou 10 minutos de descanso, entendeu? Beleza. Você acha que esses 50 minutos estão de fato. Você está de fato ali concentrado? Ah, eu acredito que sim, principalmente no início. Quando tá nas primeiras 3 horas, assim, eu sinto, eu Entendi. tô Não, muito eu falo focado isso porque mesmo. tem aluno que não consegue ficar focado 50 minutos, tá? 50 minutos já é uma quantidade de tempo, assim, que tá um pouquinho além. É bom se você se mantiver, assim, focado, de verdade, é muito bom. Mas tem alunos que preferem ficar meia hora ali, fazer uma pausa de 5 minutos, mais meia hora fazer uma pausa de 5 minutos, entendeu? Entendi, entendi. Daí você faz 16. Que horas você para pra dar uma pausa maior, assim? Por exemplo, Ah, pra jantar? 5h30 eu paro, aí volto 6h30. Beleza. 5h30 você para e volta 6h30. 6h30. Vai até as 8, né? Vai até as 8, é. Às 8 você para. Isso. Então, beleza. Então, você concorda que o último horário que você tem aqui é às 7. Porque é o Aham. último que seria das 7 até as 8, beleza? Sim, sim. Olha só, que eu vou passar para você alguns bisuzões assim que eu acho bastante importante. Eu vou te explicando, porque não são coisas que eu acho, entendeu? São coisas assim que Entendi. tem a ver com ciência também, tem a ver com o seu cérebro aí. E uma das coisas que é importante é que você dê um tempo para o seu cérebro entre o momento que você teve a aula e o momento que você vai estudar. Uhum. Por que eu falo isso? Porque o processo de esquecer também é importante, beleza? Existem Aham. professores que gostam de dar aula de exercício. Por exemplo, eles dão a matéria ali e falam assim: olha, agora você resolve esse exercício. Só que isso acaba sendo, pode ser uma grande enganação para o seu cérebro, no sentido de que você acabou de ver a matéria e a chance de você acertar aquele exercício é muito grande, você concorda? Se o Sim, cara sim. acabou de falar para você, ó, é assim que funciona, agora faz esse exercício, não parece que fica mais fácil? É, parece. Então, e é exatamente por isso que muitos alunos falam: olha, na hora da aula eu consigo fazer, eu entendo tudo que o professor fala. Chega em casa, eu não sei o que está acontecendo, parece que eu nem fui na aula. Acontece bastante, né? Então, Sim. seria interessante que você conseguisse colocar as aulas daqui para estudar na terça-feira à tarde. Só que você tem que tomar cuidado só se não vai acontecer de você acabar ficando sem horário para algumas matérias. Porque, como você Aham. disse, esses horários aqui que estão ocupados, né? Isso. Na sexta, você faz exercício. Na quarta, que Isso. horas que E começa seu quinta, curso? a quarta-feira é de 3 horas e eu volto 7 horas. Ah, então é o dia inteiro, né? Aqui você nem mexe, então. Sim, sim. Entendi. Português e redação. O curso é junto? Como é que funciona? Isso, é junto. É tipo, a mesma professora, aí são 2 horas de redação e 3 de português. Entendi. Na parte da manhã, você tem aula de português também? Tem, tem.
Então, você considera que você não vai muito bem em português? Por causa da parte de interpretação, né? Mas sou muito ruim nisso. Entendi. A redação, como é que tá? A redação é tudo. A minha professora lá no curso ela é bem exigente, tipo, ela pede pra fazer sempre do jeito dela e tal. Quando a gente não faz, ela Mete a desconsidera caneta, muito. né? Opa, Aí tem que ficar um tempo mesmo. esse aqui é de tarde, né? Na verdade. Que seria o simulado. É. No sábado de manhã você descansa. Olha, eu acordo às vezes 10 da manhã e dou uma revisada, entendeu? Mas nada é demais, não. Entendi, beleza. Aqui eu acho interessante mesmo que você descanse, tá? Se você quiser dar uma revisada, eu não gosto muito Uhum. pro dia da prova, mas pros ciclos, pros simulados, não é um problema. Pro dia da prova eu não acho interessante, porque eu acho que pode te deixar nervoso. No sentido de que pode acontecer que você abre o livro ali para dar uma revisada e fala assim, pô, eu não sei isso aqui. Ai, meu Deus, vai cair. Aí agora. Sim. E aí você já vai nervoso pra prova, então pode ser que não vale a pena, tá? Seu horário de redação, como é que tá? Que dia que você faz redação? Como é que você se organiza para isso? Olha, redação eu normalmente, como eu tenho quarta-feira, né, o curso, eu começo a fazer a redação que a professora lá pede na terça-feira. Você faz a redação e você entrega quando? Entrego na quarta-feira mesmo. Faço terça e entrego quarta. Não, peraí. Então, você vai pro curso de redação, a professora pede uma redação e você entrega na outra semana? Isso. Ah, entendi. Beleza. Ó, já que você prefere, isso é uma preferência sua? Fazer a redação na terça-feira? Olha, pode ser mais por não saber me organizar mesmo. Entendi. Sei lá. Porque assim, olha, eu costumo recomendar que você faça a redação no domingo, por exemplo. Que é um momento que. Só que depende muito da sua casa, depende muito de como é que tá a agitação, porque às vezes tem a galera em casa, né? E fica mais difícil de você se concentrar ali. Mas por que eu falo isso? Porque daí de segunda a sábado, no geral, a gente consegue fazer a divisão da parte das exatas e, no seu caso, de História e Geografia também. E deixar a redação para o caso à parte. No momento da aula, na quarta-feira, a sua redação já tem que estar mais ou menos scriptada ali, tá? A professora vai falando com você, você vai anotando, vai pensando, pô, isso aqui interessante, tive uma ideia, vou colocar na introdução. Não estou falando para você fazer o rascunho da redação e nem para você fazer a redação direto. Estou falando que as anotações da aula de redação são um pouquinho diferentes das anotações que você faz de aula de história, de geografia, de outro tipo de aula, tá? Então, como é que você vai fazer? Conforme ela for falando, é normal que a sua cabeça comece ali, ó, a maquinar um monte de ideia para colocar na redação. Se você não anotar aquilo na hora, cara, você vai perder, entendeu? Ainda mais que você deixa para fazer lá na terça-feira, lá na frente, a chance de você já ter perdido um monte de coisa é muito grande. Então, aproveita o tempo da aula, da redação, para já ir colocando as ideias no papel, tá bom? Você não faz isso ainda. Isso aí eu não tinha feito ainda. Entendi. Daí você tenta e aí a gente conversa de novo. Você me fala o que você achou, se funcionou, se não funcionou, beleza? Beleza. Matemática e física que é o que tá pegando, então, né? Bem complicado. Química você tem? Tem química. Cara, bastante matéria, né? Isso é complicado. Bastante. Química, como é que você tá? Eu tô padrão exatos, assim. Parece que eu tô no mesmo nível, né, nelas. Entendi. Então, precisa subir, né? Precisa. Só que precisa subir tudo junto. E isso é um problema, porque é bastante coisa e o tempo é apertado sempre, cara. Mas assim, da mesma forma que você tem dificuldades, tem um monte de gente com dificuldade também, isso aí você pode ficar tranquilo quanto a isso. Beleza. Na segunda-feira, você tá com o seu horário aí? Tô. O seu horário da aula mesmo, do cursinho? Do curso, tá. Me conta como é que é a segunda-feira. Segunda-feira, o primeiro tempo é de História 1, dividido, né? História 1 e História 2. Aí o primeiro tempo é História 1, o segundo tempo é Química 1, o terceiro é Química 2. Química 1. E tempo, você fala 50 minutos? Isso, 50 minutos. Cara,
É que essa divisão de cinquentinha aí é muito ruim, né? Porque o professor demora para chegar na sala, aí o professor demora para controlar a sala, porque o pessoal tá conversando, o pessoal tá dando aquela aquecida, Sim. e aí o professor acaba dando meia hora de aula, né? É bem complicado para ele também. Mas beleza, Química 1, Química 2. Aí depois vem intervalo, aí Física 1. Física 1, mecânica, né? Cinemática, Isso. dinâmica, beleza. Aí, peraí, Física 1. Acabei de esquecer. E História 1 depois. História 1 de novo? História 1. O professor sai e volta pra sala. Aham. Porque a gente colocou aqui História 1, ó. História 1, Química 1, Química 2. E aí, acabou? Caramba. Física 1, Química 1, 2 e História 1. Vai até meio-dia. E a aula começa às 7. É verdade. É que Química 2, ela pega 2 tempos. Ah, entendi. Beleza. Deixa eu pegar esse aqui. Beleza, terça-feira. Terça-feira, dos 2 primeiros tempos são de História 2. Aham. Aí, o terceiro tempo é Física 1 de novo. O quarto e o quinto tempo é Matemática 3. E o último tempo é Matemática 1. Matemática 3 e trigonometria? Não, é na parte de Geometria. Beleza. E o último, Química? Matemática 1. Matemática 1, funções. Função. Beleza. Quarta-feira. Quarta-feira, os 2 primeiros tempos são de português. Português. Pode falando. Os 2 primeiros, né? Isso. O terceiro e o quarto é de Matemática 2. Português. Opa. Português. Matemática 2, Matemática 2. Matemática 2. Matemática 2. O quinto é Geografia 1. Geografia 1 é Geografia Física. E o último é Física 2. Física 2, termologia, espelhos. Isso. Beleza. Física 2. Quinta. Quinta-feira, os 2 primeiros tempos são de inglês. Como é que tá o seu inglês? O inglês é mais tranquilo. Ah, então beleza. Os 2 primeiros tempos de inglês. O terceiro é de geografia. Geografia. O quarto é de... Qual geografia? Geografia 2. Geopolítica. Aham. Beleza. É geopolítica mundo ou geopolítica Brasil? Eu acho que são os dois juntos. Ah, beleza. Tá bom. Aí, literatura. Geografia 2 de novo e depois literatura. Coitado desse professor. Beleza, falta só sexta agora. Sexta-feira, o primeiro tempo é Química 1. Química 1. O segundo é Matemática 1. O terceiro e o quarto tempo são de redação. Química 1, terceiro e quarto tempo. Redação. Você faz 2 redações por semana, então? Mas as do curso, redação e português do curso, eu já não presto tanta atenção, por causa do outro curso. Entendi. Aí o quinto e o sexto tempo... O quinto tempo é de Geografia 1 e o sexto é de Física 2. Geografia 1 e Física 2. Beleza. Bom, olha só. Existem alguns problemas na sua grade que você precisa resolver para tentar olhar um pouquinho para todas as matérias com frequência. O que eu vejo de problema aqui, ó? Isso aqui é um problema. Beleza? Por quê? O que você está fazendo atualmente é isso, né?
Sim. Você tem a aula, aí você estuda de tarde, aí na quarta você tem a aula de novo, aí aqui à tarde você não estuda. Esse matemática 2 você jogou pra onde? Pra estudar. Eu tento, às vezes, estudar sábado de manhã. Então, porque o que acontece? Se você faz isso, você concorda comigo que você está estudando na terça-feira e você vai ver matemática 3, por exemplo, só na outra terça-feira? Sim, sim. E aí o que acontece? Quando você senta para estudar, você não lembra mais a teoria do que você fez. E aí você tem que dar uma revisitada na teoria, gasta um tempo com isso, e aí você vai para os exercícios já assim, nossa, eu não lembro direito das coisas e tal, aí tem que ficar voltando para a teoria. Talvez isso seja o motivo de você tá demorando tanto para fazer os exercícios, beleza? Sim, sim. Então, assim, eu acho que seria interessante que você tirasse esse daqui e jogasse, por exemplo, aqui, ó. Beleza? Ah, tá. Eu tô te dando sugestões e você pode tirar um print da tela aí e tal para você pegar para você o horário que a gente tá fazendo, tá bom? Tá bom. Outra coisa, vai me falando o que você acha. Tipo assim, ó, isso aí eu não acho tão legal e tudo mais, porque o horário, o cronograma, ele tem que ser adaptado para você. Não adianta você entrar na internet e baixar um cronograma feito aí padrão para todo mundo, porque você dorme diferente das outras pessoas, você para comer diferente das outras pessoas, às vezes você tem ali um compromisso diferente das outras pessoas, tem um irmão mais novo para buscar na escola, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente vai fazer voltado para você mesmo, beleza? Tranquilo. Então tá, você está estudando aqui 2 horários de matemática, matemática 3, que é geometria. Geometria é importante, é só treino. E não se preocupa se você fizer pouco exercício em geometria. Desde que você tenha certeza de que você está entendendo o que está acontecendo. Faça os desenhos grandes. Presta atenção em ângulo, tá? Não faz o desenho pequenininho ali que não dá para enxergar direito, porque às vezes você está fazendo pouco exercício porque você se perde no que está escrito no desenho. Você faz um ângulo tão pequenininho ali que você não consegue ver que ângulo que é. Aí você fala, pô, eu tô perdido aqui, o que tá acontecendo? Que ângulo que é qual? Aí você tem que fazer o desenho de novo. Presta atenção nisso, tá? Tá bom. Beleza, então esse aqui tá morto. Ó, física 1, você tem vários dias. Esse física é o quê? 3, né? 2? É 2. Física 1, talvez seja interessante a gente fazer 2 horários aqui, ó. Física 1 e Física 1. Vamos ver se vai encaixar certinho. Por que eu tô falando isso? Exatamente o que eu te disse, né? Se você esquecer um pouquinho da matéria, é interessante você lembrar no dia seguinte. Você vai forçar seu cérebro a retomar aquilo que você já viu. Porém, existe o problema de que se for muito longe, você vai ver uma vez por semana só e isso é ruim. Beleza? Tranquilo. Então tá, a gente vai jogar pra cá, porque você vai ver, na segunda-feira você teve o contato com a Física 1, na terça-feira você vai fazer o estudo da Física 1. Beleza? Depois que a gente encaixar todas as matérias, vai ficar mais um horário que a gente vai tentar encaixar de Física 1. Show? Tranquilo. O que eu conheço da SpaceX, eu trabalho com outras pessoas, tá? E eu cuido mais da parte da AFA e da EAR. E aí tem outra pessoa que cuida de ESA, SpaceX, e outra pessoa que cuida de ENEM. Mas o que eu conheço da SpaceX para te ajudar cara, cinemática, dinâmica, vai cair de qualquer jeito. Sim. Isso aí é todo ano. Eu tô certa? Tá certo. Beleza. Porque o que acontece? Eu tô falando isso porque se sobra horário, é melhor que você estude cinemática, dinâmica e estática do que você estude, por exemplo, termômetros. Termômetros não é uma coisa que cai muito. Então, se você tiver oportunidade de estudar alguma coisa a mais na sua semana, que seja aquilo que a gente sabe que cai. Beleza? Beleza. Você tá respondendo alguma coisa aí? Eu espero, não tem problema não. Tá suave, beleza. Química 1, 2 e 3. Olha aqui, isso aqui também parece um pouquinho problemático, tá vendo? Porque cadê a outra química? Química 1 na segunda-feira e 2 tempos de Química 2. Ah, beleza. Então, mas ainda assim, ó, cadê a outra química? Não tem, né? Só segunda-feira. Então, será que a gente consegue? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Química 1 entra história da química, tabela periódica. Isso. E aí, química 2 entra orgânica?
Ou tem mais É, coisa? estequiometria. E orgânica tá onde? Se eu não me engano, é na Química 2. Ah, beleza. Eu vou ver depois, isso aí não lembro. Tá bom. Tentar colocar. Você para nas. Tem algum horário aqui que você falou que para pra. 5h30 eu paro e volto 6h30. Beleza. Lá no curso eu nem vou mexer nisso, então, porque não tem muito o que fazer. Uhum. Beleza. Vamos colocar, olha só, História 1. Você gosta de estudar história de noite? Eu gosto. Porque assim, também tem esse detalhe, né? Como você já descansa depois do almoço, Uhum. eu acredito que você comece a estudar com a cabeça mais limpa, um pouco mais descansado. Então, tá tudo bem você pegar uma matéria que você sente mais dificuldade, beleza? Uhum. O que não é legal é que a gente deixe uma matéria com dificuldade pro final do dia. Uhum. Porque, cara, você estuda, você sabe como é que é. Chega no final do dia, você tá super cansado. E aí você pega uma matéria muito ferrada, cara, a chance de você, tipo assim, parar uns 20 minutos antes, ou nem chegar a estudar no final do dia, é grande. Beleza? Sim. Então, a gente tem que tentar colocar alguma coisa que seja um pouquinho mais tranquilo para você. Uhum. E é por isso que eu tô colocando nesses horários, das 3 às 5, os horários de matemática e de exatas, né? Beleza? Exato. A gente só tem que prestar atenção com isso aqui, ó, que nessa linha aqui, deixa eu deixar marcadinha, nessa linha aqui só tem meia hora, né? É verdade. Beleza. Aqui é o dia que você não estuda mais, certo? 8 horas. E a gente já estudou matemática aqui. Matemática 1 seria das 6h30, 7h30 às 8. Beleza? Aham. Essa aqui, deixa eu ver o que mais. Opa. Esse a gente já matou. Sim. Química 1, a gente já matou. Beleza? Matemática 1, matemática 3, física 1, a gente já matou também. Matemática 1, matemática 3. Física 1 a gente já matou também. Tem mais alguma? Física 1. Então, beleza. Esses aqui já era. Show? Sim. Tudo isso aqui a gente já estudou. Só vou tirar esse aqui daqui e jogar para cá, para que você veja matemática de novo na sexta-feira. Uhum. Nem que seja meia horinha, tá vendo? Entendeu? Vai ser na terça-feira. É interessante que você pegue um pouquinho mais firme ali na matemática 1. Funções é muito importante, cara. Vai cair em tudo que você for fazer. Tudo. Não tem jeito, tá? E na sexta-feira você dá uma olhada de novo. Isso antes de você parar pro seu café da tarde e ir pra se arrumar aí pra sair. Uhum. Beleza? Agora sobraram alguns horários só pra gente colocar os outros estudos. Pô, mas na sexta-feira, de 5h30, eu estudo até 7 horas. Até 6h30, na verdade, né? Que eu paro 7 horas. Então, mas você não faz essa pausa na sexta-feira? E é verdade. Não, mas se você faz a pausa, aí você não volta a estudar mais. Não, eu volto. Aí eu estudo, tipo, até 7h30 e me arrumo, entendeu? Na sexta-feira. Ah, beleza. Então aqui, no fim das contas, entra. Você fala assim. Vou até 7h30. Entendi, beleza. Então aqui tem mais um horáriozinho de meia hora. Mais um horário. O que você acha de estudar português nesse horário que é um pouquinho mais curto, mas estou pensando em colocar um horário curto de português, porque eu acredito que você já estude muito português na sua semana. Sim, sim. Beleza? Outra coisa que pode ser feita, já que você, pelo que você me disse, você não dá muita bola para essa aula de redação da sexta, né? Não dou. De manhã. O que você acha de levar os exercícios de português para fazer na aula? Uma boa.
Beleza. Então, começa a se programar para levar os exercícios para a aula. Porque assim você não precisa estudar em casa. Beleza? Aí a gente não ocupa o horário de casa com o exercício de português. Uhum. Beleza, legal. Eu costumo sugerir isso para os alunos, tá? Quando você não se adapta muito ao professor, quando você acha que a aula não está agregando muito para você, vá para a aula, mas leva uns exercícios. Uhum. Entendeu? E aí você vai fazendo exercício durante a aula e pelo menos você está ali com o ouvido atento, porque eu não acredito que de fato você vá para aula e nunca aprenda nada, entendeu? Eu acho que uma coisinha Sim. ou outra dá para você aprender. Então, porque tem gente que me pergunta, olha, Alex, eu não gosto desse professor, eu não me dou bem com ele, não consigo aprender com o jeito que ele ensina, então eu prefiro faltar e ficar em casa. A minha sugestão é que você leve o exercício para fazer em casa e esteja na aula, porque estudar no cursinho é diferente de você estudar em casa, né? Assim, é muito, muito mais fácil você desistir estando em casa do que desistir já estando na sala de aula. Então, beleza. Mexemos nisso aqui, já temos um português interessante. Você acha que leva mais tempo para estudar História 1 ou História 2? O que você precisa ficar relendo mais? História 2. História 2 é a história geral, mundo. Que vem de revoltas, várias paradas. Ah, tá. Mas e história mundial? Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria? Aí é na história 1, né? É na história 1? É. Entendi. Então, vamos fazer o seguinte. E história 1 você acha que você se dá bem? Sim. Beleza. Vamos colocar nessas meia hora, então, ó. Certo? Uhum. E aí a gente coloca mais um horário assim que a gente achar um espacinho. Que História 1, o problema é que História 1 e História 2 tem bastante conteúdo, né? É verdade. Beleza, já matamos. E aí fica História 2 para você estudar em um dia longe de história. Uhum. No caso, teria que ser aqui, beleza? Uhum. História 2 morreu. Tá fazendo sentido para você? Você acha que a gente devia mudar alguma coisa? Sim, não. Tá de boa. Então tá. Matemática 2, combinatória, probabilidade, matrizes e determinantes. Beleza, consegue fazer no domingo um pouquinho? Dá. Você faz de manhã, né? É o quê? Não vi. Se você estuda de manhã. Isso. Não, no domingo não. No domingo eu estudo à tarde, por causa da igreja. Eu tenho igreja de noite e igreja de manhã. Ah, beleza. Você tá conseguindo enxergar que eu dei uma diminuída na tela? Sim, tô. Então, beleza. Vamos. Matemática 2. Aqui. Das 3 às 5, o que você acha? De boa. Das 3 às 5. Beleza. Você vai para a igreja que horas? Eu vou 6 horas. Das 3 às 5. Das 5 às 6 você se ajeita para ir para aula. Beleza. Para a igreja, no caso, né? Uhum. Antes aqui, ó. Vou fazer a redação, beleza? Uhum. Só que assim, ó. Se você conseguir fazer o que eu te falei da redação na quarta-feira, provavelmente você vai conseguir fazer essa redação no domingo em 1 hora só. Anotar as ideias na quarta e no domingo fazendo. Isso. Aí você pode pegar. Eu gosto de fazer assim, ó. Não sei se consegue enxergar aí. Não o que tá escrito, só o que eu fiz. Peguei uma folha, eu dobro, e aí eu risco, divido em 3. Não apareceu não, só tá aparecendo no computador. Ah, bota fé, peraí. Mas na verdade, é só que. Aqui, ó. Apareceu aí? Pera aí.
Agora tá azul. Não? Não? Não apareceu ainda. Ah, tudo bem. Em todo caso, o que eu faço. Vou te explicar e você vai entender. Tá aparecendo a tela, né? Agora eu tô me vendo no seu computador. Pronto, agora foi. Eu pego uma folha sulfite, dobro em 2, Aham. e aí eu escrevo em cima, introdução, e vou só colocando o que eu. Cara, é jogado mesmo, tá? Alguns tópicozinhos, algumas coisas nesse sentido. Beleza? Aham. E aí você guarda essa folha, no domingo você descarrega ela em forma de redação. Por que eu tô falando isso? Os concursos militares que cobram redação, eles gostam muito de uma redação organizada e bem Sim. escrita no sentido muito mais da ortografia do que da argumentação de fato. É claro que é importante você ler, é importante você ter argumento para colocar na sua redação, mas é muito diferente de uma redação da FUVEST, por exemplo, da USP, entendeu? Uma redação do Enem é bem diferente. Então, foca em ter uma redação quadradinha, bonita. Olha, tem a introdução, tem os... vocês fazem 2 lá? São 2 horas de redação. Não, então, mas você faz introdução e 2 argumentações? A professora lá falou que é o melhor fazer 3 de desenvolvimento, né? Tipo, não sei porquê, mas... Ela falou que o exército gosta de 3 de desenvolvimento. Entendi. Então, mas aí você divide assim, entendeu? Olha, eu vou colocar isso no desenvolvimental, isso tal de desenvolvimento, e vou concluir assim. Isso você vai fazer já na quarta-feira, vai escrevendo conforme a professora vai dando ideias, para não deixar escapar nada. Beleza? No dia da prova mesmo, você vai estar treinado a fazer isso enquanto você lê o texto. Você vai lendo o texto e já vai pensando como se a professora estivesse falando, entendeu? Sim. Então, esse processo que você vai fazer na quarta agora, vai ser o mesmo processo que você vai colocar lá na prova, no dia da prova. E aí, no domingo, você vai deixar só para fazer a montagem da redação mesmo. Então, 1 hora deve ser o suficiente. Mas fica de olho nesse tempo. Fica de olho no quanto de tempo você está gastando para fazer a redação no domingo. Tá. Beleza? E aí a gente conversa de novo e coloca em dia isso aí. Precisamos falar sobre química, infelizmente, porque olha... Química é uma parada que eu não gosto. Nunca foi muito boa. Vou falar a verdade pra você, eu gosto de estudar qualquer coisa. O meu problema mesmo é porque eu não sou bom mesmo. Cara, mas isso aí é treino, viu? O treino traz sim, dá uma melhorada boa. Você fala assim, vamos estudar literatura. Eu gosto de conhecimento, entendeu? Ah, da hora, cara, isso é muito legal. Inclusive, que horas você começa a estudar no domingo? Domingo eu começo 2 horas. 2 horas dá pra gente já encaixar a literatura aqui, ó. Antes da redação. Legal que a gente faz uma dobradinha de português aqui de novo, tá vendo? Opa. Uma dobradinha de português aqui e já resolve a parte da literatura também. Beleza. Sobrou pra gente o quê? Matemática 2, que você tem dificuldade, né? Sim. E que seria interessante que a gente colocasse um pouquinho longe, ó. Talvez na segunda, na sexta. Na sexta, o que você acha melhor? Na segunda. Beleza. Isso é normal, tá? Que você não consiga fazer muito além muito além das aulas. Português a gente já matou também, né? Sim. Eu fiquei pensando, a prova da AFA já passou, né? Já passou. Os professores falando, caramba, a prova é muito difícil, não sei o quê. Aí eu fico imaginando, as PCS também devem vir arrebentando esse ano. Aí o que os professores falaram, as provas de física foi muito estilo ITA, IME. Eu fiquei pensando, cara, nas PCS exatos também devem vir mais ou menos nesse nível, né? Cara, por isso que eu fico preocupado em fazer questões difíceis. Eu queria fazer mais questões. É isso que eu fico preocupado. Entendi. Então, tudo que a gente fala, a gente que dá aula e tudo mais, tudo que a gente fala em relação à prova é achismo, né? São coisas que a gente acha, que a gente espera. Pode ser que aconteça, pode ser que não. A gente nunca sabe. Essa é a realidade. Sim. Mas a gente acredita que a prova da AFA se aproxime um pouquinho mais mesmo do ITA, puxe um pouquinho mais a parte de física, já porque eles têm
meio que essa vontade de se aproximar um pouco da prova do ITA, beleza? Só que assim, a prova do ITA é uma prova única. A prova do ITA prepara o aluno do ITA para o ITA. Então, ele cobra ali uma noçãozinha de cálculo já nas questões de física. Não estou falando que precisa do cálculo, tá? Você consegue desenrolar. Mas se você sabe cálculo, cara, o negócio sai ali em 2 linhas, entendeu? O negócio é diferente. Para que quando você esteja lá dentro, você já tenha essa noção mais forte, uma matemática mais forte. A mesma coisa para o IME. O curso do IME em matemática e física é bastante pesado. Então, é importante que você entre lá já sabendo. Agora, em relação ao SpaceX, ela não deve piorar muito as coisas, porque ela cobra muitas matérias, né? É verdade. Enquanto ela não parar de cobrar, não tem condições de dar uma prova de exatas muito pesada, porque não tem tempo. Entendeu? Sim. Imagina assim, a AFA colocar agora História e Geografia. Não tem condições, porque não existe tempo para colocar as matérias. Então, eles podem puxar um pouquinho mais na física. Mas para SpaceX, eles vão piorando, tá? E principalmente, eles trocando as matérias que eles pedem, por exemplo, todo ano tá pedindo cinemática, todo ano tá pedindo cinemática. Chega um ano, pede muito de dinâmica, cara, isso aí quebra a perna dos professores, entendeu? Porque a gente tá esperando que venha mais cinemática, né? Então, mas assim, cara, são coisas que você não vai conseguir controlar. A única coisa que você pode fazer é continuar estudando, né? Porque pegando você de surpresa, vai pegar os outros também. É verdade. Química 2, a gente precisa dar uma olhada. O que você acha? Opa! Química 2, deixa eu ver. Tá bem aqui, ó. Quinta-feira. Tá vendo? Você estudou na aula na segunda, porque a ideia é sempre não deixar muito longe. Se a gente joga no sábado ou no domingo, você demora muito tempo para ver, né? Então, isso seria... O problema é que não vai ter como estudar 7 horas, tipo, completos. Porque quinta-feira a igreja é 7h30. Ah, é verdade. Você vai pra igreja, né? Então... 7h30. Mas aí dá pra estudar até 7h20. Que é a igreja aqui do lado. Entendi. Mas você não para se arrumar, essas coisas? Então, eu vou 7h20 mesmo. Eu vou correndo, me arrumando. Ah, entendi. Beleza, então. Daí tem mais esse horário aqui. Se for o caso, cara, dá uma puxada, dá uma diminuída nesse aqui, ó. Nesse intervalo. Fica uns 40 minutos só, ao invés de 1 hora. Volta um pouquinho mais cedo. Tá. Entendeu? Entendi. Então, Química 2 aqui a gente matou. Então, quinta-feira coloca um intervalo de 5h30, aí eu começo a estudar às 6 horas. 5h30, aí aqui você começa a estudar às 6. Eu vou colocar aqui do ladinho e aí você vai saber, depois você... Beleza? Depois você organiza. Depois você organiza melhor. Beleza. E aí falta as geografias. Sim. Literatura já foi embora. Redação. A gente já combinou uma redação. Olha só, tem os horários certinho aqui, né? Para geografia e geografia 1 e geografia 2. Mas você se sente confortável em ver geografia nesses horários? Eu posso ficar. Mas você tem que ver se você vai se adaptar a isso, tá? Porque... Deixa eu ver. Beleza, vamos ver lá o que falta. Aí na sexta-feira eu diminuo o intervalo também. Eu posso começar a estudar às 6 horas, aí termino às 7h30 também, por causa do futebol que começa às 8 horas na sexta. Então você começaria aqui às 18 horas. Geografia. Geografia 2, beleza? Sim. E aí você para que horas? 7h30? 7h30, Das 6... É isso mesmo, né? No fim das contas, aqui. Beleza, deu uma puxada legal aí. Agora a gente tem
Geografia 1 eu coloquei, beleza. Ó, o que falta pra gente terminar aqui a organização desse calendário bonitinho? Falta Física 2 ou não? Física 2 em inglês, beleza? E aí, você tem ciclo todo sábado, Isso. sem falta. Sem falta. Beleza. Porque o que você precisa encaixar aqui de um jeito ou de outro, assim, pensar mais ou menos como é que você vai fazer. A gente precisa encaixar pelo menos 2 horários de Física 2. Beleza? O inglês, você gosta de prestar atenção na aula? Como é que funciona? O inglês eu acho só questão de exercitar mesmo, porque as PSETs só cobra interpretação praticamente. Entendi. É só exercício de interpretação. E você acha que a aula é o suficiente? A aula, a professora é meio fraquinha. Né? Então, mas aí você conseguiria, por exemplo, fazer os exercícios de inglês na aula de inglês? Sim. Consegue? Cara, mas aí você tem que me prometer que você vai levar esses exercícios pra fazer, hein? Vou. Beleza. E os exercícios? Opa. Bom, agora falta o horário de Física 2. Física 2, pelo que você me disse, é uma física que, do meu ponto de vista, tá? É um pouquinho mais tranquila. O que você acha sobre Física 2? Eu acho um pouquinho mais complicado, porque tem circuito, tem... Entendi. Eles colocam elétrica e... eletrodinâmica e eletromagnetismo em Física 2. Isso. Só que vai ter onda também. Já chegou lá? Eu cheguei a circuito. Entendi. Não, então é obrigatório. A gente precisa colocar aqui em algum lugar. Dá uma ideia aí, ver o que você consegue fazer com seus horários. Pô, seria puxado, mas já falta 3 meses. Dá pra dar um gás. É sábado depois do simulado. À noite? Mas você acha que você vai render? Porque a gente pode colocar outra matéria. Por exemplo, você prefere fazer exercício de física depois de simulado ou dar uma lida em geografia, por exemplo? Cara, eu acho melhor dar uma lida em geografia, então. E botar física. Mas tem que dar uma olhada se você não vai estar muito cansado mesmo, tá? Porque se eu estiver muito cansado, acho que não vou ter cabeça para fazer exercício. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Jogar um horário só, tá? E deixar um horário de Física 2. Ih, peraí. Aqui é das 6 às 7h30. Isso. Beleza. No domingo você volta a que horas? Você vai pra igreja que horas? E volta que horas? Eu vou 6 horas e volto 8 horas. E aí, como é que é depois? Depois eu janto e vejo Fantástico. Não. De manhã. De manhã a igreja também. Então, mas de que horas a que horas? É de 9 horas às 11h30, 11 horas. Então você já chega direto pro almoço, né? Sim. Sábado você acorda que horas? Sábado, então, como eu reviso, eu acordo umas 9 horas, 9h30. Aí eu reviso às 10 horas. Aí eu acabo meio-dia. Beleza. Eu vou deixar esse horário aqui com uma parada chamada horário coringa, tá? Esse horário coringa, você vai colocar a sua revisão, exercícios mais difíceis ou exercícios que estiverem atrasados. Entendeu? Entendi. E eu vou incluir aqui, ó, um horário de Física 2 antes do ciclo. Tá. Então vai ser das 10 às 11. Das 10 às 11, você faz um pouco de Física 2, que você falou que tem mais dificuldade, beleza? E depois você vai fazer 1 hora aí de revisão do que você achar
mais importante para aquela prova. Tá, Show? sim. Beleza. A gente só não matou Física 2 porque eu acho interessante que a gente consiga colocar mais um horário depois, mais um horário ainda nos seus horários. Bom, esse dia aqui é um dia complicado. Você acha que na terça e na quinta você conseguiria voltar a estudar depois da sua janta? Dá, pô. Então, mas aí você tem que ver como é que é a dinâmica da sua casa também, tá? Porque aí, às vezes, acontece de chegar pessoas, ser um momento que você passa com as pessoas da sua família, não sei como é que funciona aí. Porque... tipo, depois da igreja, terça e quinta, normalmente tem que esperar a janta, né? Aí, depois da janta, eu fico tranquilo. Entendi. É na terça e na quinta que você tem igreja aí? Isso. Eu volto 9 horas. Pô, mas é bem tarde, né? E na segunda e quarta? Então, segunda é mais tranquilo, porque eu não tenho curso. Quarta-feira que é o curso à tarde, né? É verdade. Então, vamos ver se a gente consegue incluir um Física 2 aqui? Rapidinho, peguei o carregador aqui. Não, fica tranquilo. Peraí. Pronto. Você costuma jantar, na segunda-feira, você costuma jantar que horas? Segunda-feira eu janto às vezes 8h30, por aí, entre 8h30 e 9 horas. Mas eu não costumo demorar não, é rápido. Entendi. Então você consegue colocar um horário de 1 hora de Física 2? Ai, meu Deus. Rapidinho. Não, relaxa, tudo bem. Celular aqui. Peraí. Pronto. Beleza. Olha só. Então, Física 2 encaixaria onde? esse Física 2 aqui encaixaria na sua segunda-feira. Beleza? Num horário que você conseguisse depois da sua janta ou um pouquinho antes. Se sobrar qualquer horário, se não tiver aula, fica com exercícios na sua bolsa, tá? Qualquer momento que você vê que dá para fazer uns exercícios de física, principalmente Física 2, faça isso. Outra coisa, cara, é interessante prestar atenção na aula, principalmente porque o professor sabe o que cai e o que não cai, o que costuma cair e o que não costuma cair. Sim. Para mim, é possível você passar sem cursinho, mas a grande vantagem do cursinho é que o professor entrega para você o que mais cai e o que não cai. Ele vai falar, olha, isso aqui cai mais, isso aqui cai menos. Só que acontece de, às vezes, você não tá no flow da aula, entendeu? Você chega lá e, tipo assim, você não consegue prestar atenção, você dormiu um pouco mal, ou talvez comeu alguma coisa que não desceu muito bem, e às vezes você não tá acompanhando a aula. Cara, sentiu que não tá acompanhando a aula, pega um caderno de exercício e vai fazer exercício de alguma coisa. Beleza? Não deixa isso passar, cara. Outra coisa, dorme bem. Um dia que você durma mal, você vai perder a manhã inteira. Você sabe disso, né? Não tem muito segredo. Você tem alguma pergunta? Não, eu acho que não. O que você acha aí? Você acha que rola? É pesado, tá? É um horário pesado, mas falta pouco, né? Sim, falta pouco. Pô, o problema é o problema mesmo acho que já foi resolvido sobre exercício, né? Porque a exercício... Eu tenho uma coisa, tipo, eu quero ser o melhor sempre, então eu sempre acordo fazendo o meu melhor. Cara, mas isso é muito bom. No final do dia eu sempre fico, caraca, cara, eu fico mal porque, pô, não consegui fazer muito exercício direito, aí eu fico, caraca, aí a ansiedade um pouco atrapalha. Não, isso é normal, cara. É uma falha do cursinho, da maioria dos cursinhos, não ter alguém para te acompanhar em relação à sua mentalidade, em relação ao seu psicológico. Porque, cara, pesa, não adianta. Pesa. Tem dias que você erra exercício e fala assim, cara, eu não vou passar de jeito nenhum porque eu tô errando esse exercício. Tem dias que é desse jeito, não adianta. A questão é o seguinte,
que eu tenho pra te dizer em relação a isso. Cara, você quer fazer muito exercício? Pega um livro fácil. Se é isso que interessa, porque não é isso que interessa, entendeu? Não é a quantidade de exercício que vai te aprovar. O negócio é você ir subindo gradativamente. Porque se você quer sentir que você tá fazendo muito exercício, se você pegar um livro lá de funçãozinha básica, cara, provavelmente você vai fazer 100 exercícios num dia, mas você vai crescer? Aí que tá, entendeu? Agora, se você tá... Quando você fala pra mim que você consegue fazer pouco exercício, você tá falando dos exercícios da prova em si? Não, tipo, a minha mochila, ela é muito boa. Tipo, ela é separada por níveis. Tipo, Uhum. nível 1, nível mais fácil. Nível 2, médio. Nível 3, difícil. Que aí nível 3 é mais muita questão do ITA, IME. Aí Aham. nível 2 é SPSET, ARPA, Escola Naval. Uhum. Aí o que eu tô pensando, pô, se eu tenho feito só muito exercício nível 1. Eu acho que é melhor que eu só me concentrar em exercício nível 2 e 3. O que você acha? Entendi. Cara, isso depende muito da sua base, entendeu? Porque o que pode acontecer? De você chegar lá no nível 2, nível 3, errar o exercício e não saber por que tá errando. Uhum. E aí isso vai te gastar um tempo, porque vai te obrigar a voltar no nível 1 para olhar exercício por exercício e falar assim, olha, realmente tem alguma coisinha ali que eu não sei, preciso aprender de novo. Entendeu? Sim. O que você pode fazer, se você não tem muita paciência ali para fazer todos os exercícios do nível 1, é ir pulando, cara. Porque acontece muito de você pegar uma apostila que o exercício 1, 2 e 3 é mais ou menos a mesma coisa. Não sei se funciona assim a sua apostila, mas talvez seja interessante você ir fazendo os números ímpares, beleza? Entendi. Ou então você faz 2 exercícios fáceis. Isso pode ser uma boa estratégia. Você faz 2 exercícios que você considere mais fáceis, lá do nível 1, faz um do nível 2. Entendeu? Faz mais 2 do nível 1, faz um do nível 2. Para que você consiga ir mesclando e que você se desafie, entendeu? Porque fazer um monte de exercício fácil também não vai te desafiar e vai te desestimular a estudar. Sim. Então, isso talvez seja uma coisa interessante. No sábado, que tem esse horário coringa, se você não quiser fazer revisão, se você achar que não vale a pena fazer revisão, você pode puxar ali uns exercícios do ITA, do IME para fazer. Um dia que você não vá na igreja, um dia que não tenha alguma das suas atividades. Pode falar. Porque é meu primeiro ano de concurso, né? Ano passado eu terminei meu terceiro ano de ensino médio. Uhum. E eu senti uma diferença, tipo, gigantesca de como se estuda. Tipo, no ensino médio eu estudava para passar na prova, né? A gente estuda decorando tudo. E depois esquece, né? Passou, já era. Forma e questões imediatas, assim, que não exigem um raciocínio. Então, a escola é muito isso. E nesse ano, o que eu percebi é que a gente tem que parar para pensar nas questões, tem que raciocinar. E, se eu conseguisse raciocinar em questões médias e difíceis, consequentemente, eu acho que eu iria bem em questões fáceis. Eu pensei assim, não sei se é certo também. Não, então, isso é verdadeiro, só que também tem um porém. Sempre tem, né? Não tem jeito. Que é o seguinte, primeiro que você pode estar falhando em um local que você não sabe onde é, em alguma coisa que você não sabe onde é, e isso vai te obrigar a voltar para o nível 1. E a outra coisa é que talvez você esteja treinando para fazer as questões difíceis. Só que no dia da prova, a galera vai acertar as questões fáceis. Você precisa acertar as questões fáceis também, porque as difíceis são bônus, entendeu? Sim. Quando você vai para a prova, vai crescendo. Então, tipo assim, o pessoal acerta 1, o pessoal acerta 2. Você tem que estar acompanhando esse pessoal. Quando começar a filtrar, que você tem que se destacar. Então, é importante você fazer essas questões difíceis, sim. Você precisa estar treinado para ir um pouquinho além. Mas isso não pode fazer com que você deixe para trás a sua base. Desde que se você fizer o básico bem feito, cara, você passa no IME, passa no ITA, entendeu? Eu estive com vários alunos que estudam no ITA hoje, tenho colegas que são formados e tudo mais, e nenhum deles é aloprado, sabe? A galera não é assim, nossa, um puta gênio. Isso não existe, tá? O que eu via eram caras que estavam no cursinho 7 horas da manhã, estudando até as 10. Todos os dias, cara. Só que assim, tem um detalhe, né? A gente não começa já das 7 às 10.
Primeiro a gente começa Sim. estudando em casa, teve um pessoal que estudou em casa, foi crescendo, estudava 3 horas muito bem, depois passou a estudar 5 horas muito bem, muito focado, foi treinando, até que chega um momento que o próprio cursinho liga pro cara e fala assim, vem estudar com a gente, de graça, eu te dou tudo, porque eu tenho certeza que você vai passar. Aham. Entendeu? E isso acontece. Só que, cara, quando você tá estudando em casa sem nenhuma ajuda, sem nenhum auxílio pra fazer o horário, pra mostrar o que caiu e o que não cai, às vezes o cara demora 5 anos pra passar, entendeu? E às vezes você não tem esse tempo, porque tem o limite da idade e tudo mais. Mas assim, faça as questões mais difíceis, sim. Mas lembra de fazer as fáceis Mas também, então, cara. focar Faz o bastante. básico. Com certeza focar, então, em questões difíceis, mas também sempre fazer questões médias e fáceis, né? Nível Não, 2, tem que nível fazer, cara, tem que fazer. Eu diria pra você fazer todas as fáceis, mas eu sei que o tempo é curto. Então, Sim. se você sente que tá um pouquinho pra frente, faz isso, faz 1, 2 questões fáceis, pula pra média, faz mais 1 ou 2, pula pra média, pula pra uma difícil, vai intercalando, porque se acaba o tempo, você viu tudo, concorda? Sim, concordo. É muito diferente de você começar a fazer todas as fáceis, chega no exercício 20, acabou o seu tempo, você só fez questão fácil. É muito melhor você pegar e gastar 1 hora ali do seu estudo fazendo, sei lá, 2 fáceis, 2 médias, 1 difícil, 2 fáceis, 2 médias, 1 difícil. Quando você terminar esse momento do estudo, você viu um pouquinho de tudo. Mas seja proporcional, tá? A sua base é mais importante do que as médias. E as médias são mais importantes do que a difícil. Beleza? Entendi. Outra coisa, no dia da prova, você tem que ter feito as provas anteriores. Sim. Cara, não tem. Lá no curso, eles, faltando 2 meses ou 1 mês e meio, eles dão uma apostila de prova. Aí é muito bom. Cara, gabarita essa apostila. Você vai fazer de capa a capa, da frente até o final, todas as questões, vai tirar todas as dúvidas possíveis, tá bom? Não deixa isso pra lá. Mas a gente conversa de novo e aí a gente vê como é que tá rolando, o que precisa ajustar, tá bom? Tá. E aí, o que mais? Mais alguma coisa? Não, só isso. Eu tirei print aqui. Eu acho que eu tirei. De qualquer jeito, isso aqui eu gravo, eu guardo aqui, e aí você pode me pedir, eu mando por e-mail, tá tranquilo, tá bom? Então pode mandar por e-mail, então? Mando sim. Eu vou tirar uma tabelinha, fazer uma coisinha um pouquinho mais organizada aqui, só pra você lembrar. Você vai lembrar do que é esse horário coringa aqui, que você pode fazer? Sim. Beleza. Revisar e fazer exercício. Ó, você pode fazer 3 exercícios. Exercícios fáceis, 2 médios, 1 difícil. E aí volta, entendeu? E aí você vai fazendo por ciclo. Pô, cara, você faz 4 ciclos desses, 5 ciclos desses, você tá ganhando super, entendeu? Sem contar que aos poucos você vai ganhando como é que funciona sair de uma questão fácil para ir para questão difícil. Pô, o que faz a questão ser mais difícil que a outra, entendeu? Vai chegar uma hora que você vai perceber, a questão difícil cobra 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Não necessariamente tudo muito difícil, mas você tem que ficar linkando todas as matérias. Isso que é a parte mais complicada. E quando eu errar, tipo, errei uma questão 2, no nível 2. Aí eu vejo por que errei e volto na teoria, ou não? Cara, isso, só que você precisa tomar cuidado com uma coisa. Como é que você faz a correção? Olha, tipo, eu fiz exercício fácil e fui pro nível 2. Aí nível 2 eu tô vendo que esqueci uma fórmula, por exemplo, exato, né? Aí eu volto e sempre revejo a fórmula. Beleza. Então, a minha preocupação é a seguinte. Acontece bastante de você acabar subestimando o seu erro quando você olha para a questão, olha para o gabarito logo depois que fez a questão. Então, assim, você faz a questão 1, aí olha o gabarito, errei. Aí quando você volta, você olha aquilo ali e fala assim, foi só um sinal. Foda-se, entendeu? E passa pro próximo. Cuidado com isso. É importante você fazer o exercício de novo. O que eu gosto de fazer nesse sentido? Faz um ciclo desse, 3 exercícios, 2 exercícios, 2 exercícios, ou 3, 2, 1, e no final você vê
o gabarito dá 5. Entendeu? Então eu Dá faço 6, no uma caso, vez né? no ciclo e vejo o gabarito. Isso, e aí você corrige esse gabarito, entende onde é que você errou, refaz a questão. Por quê? O que eu quero com isso? Que você seja obrigado a olhar para sua resolução de novo e achar o erro. Porque se você vai direto no gabarito e volta, é muito fácil de você achar ali, foi só um errinho, coisa boba, eu já sei isso. Entendeu? É mais interessante que quando você volte na questão, você já tenha meio que esquecido ela e você tenha que dar uma olhada de novo, entendeu? E, cara, fundamental, tira todas as suas dúvidas, absolutamente todas, tá bom? Se você tiver alguma dúvida de matéria e quiser me mandar, pode me mandar. Eu resolvo na medida do possível, eu gosto bastante, principalmente das de física e matemática. Mas assim, tem os professores também do cursinho que é interessante você perseguir eles mesmo, cara. Vai atrás deles no. O único erro assim do curso, cara, é que eu não sei por que os professores não dão muita atenção, não dão muita atenção, tipo, pra tirar dúvida. Tem professor que não gosta, cara, é incrível. Cara, às vezes, assim, às vezes isso não tem nem a ver com o professor. Às vezes a coordenação do curso fica cobrando o cara de ele conseguir passar toda a matéria. Porque imagina se o cara atrasa a matéria, aí não dá tempo de dar, sei lá, termodinâmica. Pô, eles querem muito que a gente tire dúvida, tudo bem, tá certo, é no meio da aula, mas tem gente que é mais tímido, quer tirar dúvida Com no certeza, final, com certeza. Depois. Plantão de dúvidas vocês não têm? Tem. Mas, pô, ficar se deslocando também, eu acho que não é muito favorável, não. Não, com certeza. Isso seria uma coisa a se conversar, né? Mas os professores têm um receio, assim, de não conseguir dar a matéria e cair. Sim. E cair alguma questão, né? E aí, o pessoal que volta pro cursinho cai matando, né? Pô, caiu isso aqui, o professor nem deu aula. É bem complicado mesmo. Mas, Davi, é isso aí, cara. E coloca em prática isso aí, 1 ou 2 semanas, e aí você me manda uma mensagem e fala assim, pô, Alex, vamos conversar de novo, tem umas coisinhas pra ajeitar. Porque, assim, é inevitável. Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo, tá? E aí você precisa ir vendo também o que você vai dar mais prioridade. Fala assim, pô, matemática é mais pesado, eu vou piorzinho, então eu preciso dar uma puxada. E aí a gente vai ajustando. Você vai vendo isso pelos ciclos, mas eu acho que não é interessante que você faça tantas modificações, entendeu? Toda semana, porque aí você acaba ficando meio perdido mesmo, é normal. Eu fazia porque, pô, eu vejo o simulado, né? Sábado. Aí sai o gabarito, eu vejo, pô, física eu errei quase tudo. Vou ter que estudar mais física quase a semana inteira. Eu penso assim, tipo. Entendeu? Então, mas aí acaba que você começa a estudar uma semana inteira de física, aí no ciclo você vai bem em física, mas deixou outra coisa para trás, entendeu? Por isso que é um pouco complicado você fazer desse jeito. Mas tenta tirar um tempo também aí que você... porque agora para você ter tempo livre é fogo, né, cara? Mas você vai de ônibus para aula? Não, eu vou às vezes a pé. É porque minha avó, ela mora perto do curso. Aí eu fico mais aqui na minha avó. Entendi. E na minha avó é 15 minutos andando. Entendi. Não, é porque às vezes você tem um tempinho, assim, perguntei do ônibus, por exemplo, porque às vezes você tem 15 minutos no ônibus ali e dá pra você dar uma olhada no simulado, entendeu? E ver o que você acertou, o que você errou. Porque isso é importante também, é pra isso que serve o simulado, você precisa corrigir, tá? Sim. E aí a gente vai adaptando, então. Mas aí você me manda uma mensagem, a gente conversa de novo, beleza? Tá. Aí você vai mandar então no e-mail, então, a foto. Mando, pode deixar. Tá bom. Davi, brigadão, viu? Valeu. Aí. A gente vai se falando. Até mais. Tá.